Bom, boa tarde a todo mundo aí, alunos da disciplina optativa Humanidades Médicas. Hoje será a nossa segunda aula. Eu enviei para vocês pelo grupo do WhatsApp há alguns dias a programação do semestre passado. No semestre passado, a disciplina foi feita de maneira habitual, que eram em uma semana, né? 5 dias de aula, a manhã inteira. Esse semestre a gente está modificando para se encontrar todas as quintas-feiras, de 12h30 a 13h30. Eu queria que vocês aí anotassem o link permanente, né, que é esse bit.ly/Humanidades Médicas 2021. E eu premeditadamente não enviei o programa, ainda que eu tenha dito que basicamente o que nós vamos discutir é o que está discutido nos semestres anteriores, mas com bastantes inovações, né? Com algumas questões que eu gostaria que vocês tivessem contato, uma espécie de um contato surpresa aqui na aula. Mas, a cada aula, eu vou também comentando o que nós discutimos na aula anterior, para que essa questão fique mais ou menos clara, né? Quais são os objetivos de cada aula, quais são os objetivos da disciplina. Então, a primeira aula a gente comentou sobre relacionamento interpessoal e empatia. Bom, conversamos sobre uma certa... Olha, Alô? eu Uma gostei. certa... Está ouvindo? Ok. Um certo paradoxo, né? Nesse começo de século, entre tudo que nós conseguimos de avanço técnico-científico e um certo descompasso aí com as chamadas habilidades éticas, habilidades relacionais, habilidades humanísticas, né? E apresentamos algumas questões aí de como não devemos e de como podemos, né, não permitir esse ato, né, tão grande entre o que os pacientes esperam que nós saibamos sobre a condição clínica deles, né? Então, o médico tem que ter uma excelência clínica, um domínio técnico-científico, mas o médico, como está inserido no encontro entre dois humanos, né, no encontro entre pessoas humanas, ele deve ter algumas habilidades, e dentre essas habilidades, até algumas habilidades específicas para lidar com essa pessoa humana que está ameaçada, em sofrimento, temerosa, né? Então, isso exige habilidades de comunicação, habilidades éticas, além das habilidades que nós costumamos já ter na nossa vida. E concluímos aí com uma coisa, de uma reflexão sobre a condição humana que eu trouxe aqui desse livro de um filósofo espanhol, o Esquirol. O médico está inserido na cultura e nós sabemos que todas as culturas estão em crise, né? Mas sabemos também que há uma particularidade da crise brasileira. Então, de maneira genérica, redescobrir o valor da solidariedade, da justiça e do amor continua sendo o mais relevante para reverter os excessos individualistas de nossos dias. Diz o filósofo, não me parece que aqui teremos de inventar nada. Somente não é pouco darmos conta de que o que mais tem sentido na vida não é o consumo nem o poder, e sim os laços de estimação, de amizade e desrespeito que se dão entre as pessoas. Quer dizer, sem laços, né, de estimação, de respeito à vida social, e nós somos seres radicalmente sociais, não existimos desde o nascimento. Se não formos em relação com o outro, o cenário humano fica praticamente inviabilizado. Muito bem, eu queria só comentar com vocês que nós estamos aqui com a ajuda de nossos pós-graduandos, né? Aqui está presente a Renata Ximenes, a Isabel Ferraz, o Diego Tavares, o
o João Vitor e o nosso querido monitor, o Gabriel Cavalcante. Nós vamos colocar todas essas postagens e as reflexões que vocês quiserem fazer sobre as aulas nas mídias sociais. Já temos o Instagram, o YouTube e uma página eletrônica que eu vou divulgar mais na frente. Aqui está, acho que é o Instagram. Não, já todas essas aulas serão postadas também no Facebook, né? Eu acho que aqui é a nossa postagem no Facebook. Alguém já me pediu a aula aí, eu postei a aula no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, e o endereço aí do Facebook. Mas ela também estará no Instagram e irá para a nossa página eletrônica. Muito bem, então vamos para o encontro 2. A cada encontro, nós devemos ter aí uns 15 a 16 encontros. Eu gostaria de relembrar o encontro anterior, né? E de começar o encontro dia com alguma dimensão aí do campo das artes, do campo do belo, até porque é meio-dia e a gente precisa estar mais ou menos encantado para poder superar a fome ou a comida rápida, né? Então, essa estética, eu vou também sugerir que qualquer pessoa pode trazer algo, né, que julgue significante para a nossa experiência como estudante, como humano. Isso pode ser, como eu vou trazer hoje, um poema do Mário Quintana, pode ser uma pintura, como é a do Dr. Gachet aí do Van Gogh, né, mas qualquer outra pintura, pode ser uma fotografia, como várias que eu já mostrei do livro Cuidar, de um autor que é médico, né? Que eu acabo de esquecer o nome agora, mas pode ser também um fragmento de canção, de filme, etc. Se alguém quiser trazer para a gente aí um aspecto significativo da aula anterior, eu agradeceria. Então, o que alguém gostaria de relembrar, seja para os próprios amigos que tiveram, seja para alguns que estão chegando agora, seria muito bem-vindo. Alguém gostaria de relembrar algum aspecto significativo da aula anterior? Oba, preciso ouvir vocês, né? Saber de vocês. Pode ser no chat também. O Boa Thales, tarde. pois não. Eu achei muito interessante aquele quadro que me marcou sobre o primeiro passo e teve várias reflexões sobre o que ele representa para cada um. Acho que eu achei muito interessante, essa parte me marcou na aula. Ok, Vladimir, eu também não desenvolvi, mas desenvolverei em outras aulas, até com outro vídeo, né? Mas esses primeiros passos que vocês estão dando em busca dessa profissão que nós estamos discutindo, né? Então, aqui tem aluno de todos os semestres, mas podemos considerar aí genericamente que estamos todos nos primeiros passos, né? Em busca da nossa vocação médica, da nossa escolha. Mais alguém? Mais alguém, gente? Boa tarde, professora Álvaro. Boa tarde, Ania Beatriz, pois não. Eu acho que um momento do encontro anterior que me marcou muito, pelo menos, foi aquela fotografia do paciente deitado na cama, o médico foi fazer uma visita domiciliar, e o médico ele se abaixa para ficar ao mesmo nível do paciente, ter os olhos no mesmo nível, para poder olhar no olhar, para chegar mais perto, para significar: olha, eu estou aqui, eu estou vendo você e escutando você. Não naquela posição de superioridade, mas não, de que eles estavam no mesmo nível. E eu acho que aquilo realmente marcou muito, assim, pelo menos para mim, do tipo de medicina que eu quero seguir, que é essa do paciente que olha no olho, que dá um abraço, dá um aperto de mão. Eu quero ser esse tipo de médico, então acredito que esse representou muito para mim. Muito obrigado, Beatriz. Vocês sabem que nós encontramos muitas pessoas todo dia, né? Encontramos nossos pacientes, podemos tomar e devemos tomar a relação médico-paciente como um encontro entre duas pessoas. E o que você está dizendo, eu poderia traduzir como uma preocupação em dar dignidade a esse encontro.
Nós não devemos nos dispor a encontrar as pessoas de qualquer maneira, né? Essa maneira, esse modo específico que a medicina traz, tem características gerais, como você acaba de comentar, né? Particularmente a do respeito, a da dignidade, a da atenção, né? Então, agradeço, Beatriz, e eu vi também aqui que o Guilherme Rolim ficou... Você não disse, Guilherme, mas eu vou tomar a liberdade de dizer, ficou impressionado com a capacidade daquela transeunte, né? Daquela moça, usar as palavras escritas, né? Que mudou o comportamento de várias pessoas. Então, o Guilherme está trazendo também a importância de que as palavras têm significado, né? Coisa que nós sabemos, mas que algumas vezes a gente esquece, né? Que palavras podem encantar, mas palavras também podem agredir, podem induzir sofrimento, afastamento, desrespeitar. E no campo da saúde, saber usar bem as palavras é um dos grandes nossos desafios. Então, também te agradeço aí, Guilherme. Muito bem, então vamos seguir, né, para a gente também acabar no nosso horário aí. O que eu trouxe hoje? Deixa eu clicar aqui. Hoje eu trouxe uma sugestão, né, reflexiva sobre esses tempos que nós temos para viver, né? Todos nós humanos somos finitos, né? Então, nesse tempo que nós estamos por aqui, pelo menos, né, nessa dimensão terrena, como que a gente se prepara para viver? Existem várias maneiras, obviamente, né? Mas aqui eu quero colocar no âmbito da educação médica algumas reflexões nessa nossa segunda aula. Novamente, essa é uma fotografia do André François, agora recordei o nome do colega médico que andou as 5 regiões brasileiras e publicou esse livro chamado Cuidar, com 250 fotografias, né, de ambientes hospitalares. Outro dia, certamente, podemos discutir mais detalhadamente essa fotografia que eu trago agora como a primeira imagem da nossa aula. Por falar em imagem, gostaria de sugerir, né, que vocês também tomassem esses nossos diálogos como diálogos que propiciam a criação de imagens que depois ficarão nas nossas mentes, né, reavivando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, tomem, portanto, aí essa primeira imagem. Muito bem. Eu prometi aí um poema do Mário Quintana, que tem 2 títulos, vocês podem encontrar ele como Minha Lição de Hoje, ou então como A Verdadeira Arte de Viajar. Se alguém imediatamente também quiser comentar ou colocar no chat, será muito bem-vindo. Diz o Mário Quintana aí, a gente deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando. Vocês sabem que poema não tem certo e errado, né? A partir da perspectiva interna de cada pessoa, a gente enxerga, a gente vê, a gente intui, a gente sente, né? Então, uma brincadeira inicial que eu queria fazer, que ontem o outro Gabriel, que está no S6, que veio de Garanhuns, né? E que eu morei os meus primeiros anos de vida numa cidade perto de Garanhuns, chamada União dos Palmares, só que Garanhuns é Pernambuco e União Balagoas, poderíamos dizer que viemos de muito longe, né? Ou seja, estamos chegando no mundo da medicina, em particular vocês, e de onde vem, poderíamos hipotetizar, de onde vem essa nossa vocação, esse nosso desejo, essa nossa força, né? Gabriel dizia, por que valeu a pena sair de Garanhuns para vir estudar medicina na UFC, né? O que tem aqui que me diz todo dia que valeu a pena deixar a minha família aos 17, 18 anos,
cruzar vários estados no Nordeste e vir para cá. De que longe estamos falando? Uma primeira sugestão, porque vários estão perguntando aqui, eu já vou dizendo, vocês podem trabalhar com os chamados textos sentidos, né? Qual o sentido, qual o significado que esse poema do Mário Quintana tem aqui no contexto da nossa disciplina, da nossa escolha de ser médico, né? Dos nossos estudos, etc. Então, se alguém quiser também comentar aí no chat ou aqui pessoalmente, temos tempo. Enquanto alguém vai se preparando, o que eu estou propondo com esse poema e na nossa aula de hoje é um gesto de interrupção. Estamos muito velozes, né? Estamos muito rápidos, estamos muito líquidos, né? Estamos muito sem tempo, né? Vocês já começam a reclamar que tem pouco tempo já na qualidade de estudantes, né? A vida parece que para alguns exige pressa, né? Até mesmo aquela Professor, travou para vocês, gente? um educador, também filósofo Professor espanhol. Álvaro, Sim, professor, travou 10 segundinhos aqui para gente. eu achei que era a minha, mas eu não sei se é a minha internet. Não, essa não, eu te vi se mexendo, Bel, é por isso que eu acho que foi o professor. E agora, voltou? Voltou, só volta e eu falo 1 minutinho no máximo. 30 segundos já tá bom. Travou Interrupção, um pouquinho. gesto de interrupção, tudo bem, né? E eu vou... Ele está dizendo que a minha internet também é instável, mas vamos ver. Está me ouvindo agora? Então, eu queria apresentar La Rosa Bom Dia, que é esse educador, filósofo espanhol, que vem nos alertar, nos sugerir, né? A possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Diz Bom Dia. Requer parar para pensar. E vejam a tragédia do que é não pensar, né? Ou pensar errado, dizer a palavra errada, fazer o gesto errado, né? Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Portanto, Bom Dia, dentre outras coisas, está quase implorando para a gente se demorar nos detalhes da nossa vida, né? No caso de vocês, no detalhe do S1, no detalhe do S2, do S4, do S6, do S8, porque de repente a gente termina o semestre e a gente não se dá conta que está se transformando num tipo de médico. Está se configurando uma determinada personalidade médica, um jeito de entender a medicina, um jeito de se impressionar com a medicina. E Bom Dia vem sugerir a gente parar para olhar, parar para pensar, demorar-se nos detalhes. Porque diz ele, né, insiste ele, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque requer esse gesto de interrupção. Ainda na semana passada, no final da aula, vocês fizeram alguns comentários de que determinadas coisas que estavam na vida de vocês não haviam olhado para ela, percebido, não haviam escutado o que o contexto estava querendo dizer para vocês. Então, novamente aqui, essa aula de hoje é para propor um gesto de interrupção. Um gesto de interrupção aqui, só para ficar no título,
porque a gente está olhando para tudo. E esse livro é de uma escritora mexicana de 91 anos de idade, que toma um fragmento de um poema de uma poeta mexicana e por olhar tudo nada havia. Quer dizer, hoje nós estamos com uma avalanche de informação e não sabemos decidir qual é a mais importante. Qual é aquela que merece a nossa atenção, a nossa escuta, né? Infelizmente, já tem começado a sair resultados de investigações científicas de que uma parte da nossa geração está mais superficial do que gerações passadas, tendo muito mais informação. Quando eu tinha a idade de vocês, nem vou contar como era que a gente acessava uma informação científica em inglês. Eu só queria dizer que demorava quase um mês para que eu identificasse, mandasse buscar essa informação e essa informação chegasse. Hoje tudo isso é praticamente instantâneo, né? Então, o livro, né, da Margot Glantz e também uma parte, né, da nossa aula, da mensagem, tomar cuidado com esse olhar panorâmico que olha tudo, mas não vê nada. Aliás, já vou adiantando, uma das nossas aulas vai ser centrada na obra do José Saramago, um ensaio sobre a cegueira, não propriamente para falar da cegueira. A cegueira, obviamente, metafórica, porque tem uns aspectos médicos que eu vou acentuar mais. Mas agora está me vindo a impressão que eu posso também usar a aula metaforicamente para falar dessa incapacidade de chegar até a realidade, dessa capacidade de ficar na superfície, né? E Marina está dizendo que gosta muito desse livro, Marina, e eu queria lhe surpreender, mostrando que esse livro traz um dos segredos da vocação médica, que certamente a gente lê e, obviamente, ninguém tem a obrigação de ler pensando que aquilo é útil para a medicina ou para uma aula de medicina. E eu vou querer surpreendê-la, né? Quando vier trabalhar com Saramago em ambientes de ensino-aprendizagem médicos. O Alexandre já está trazendo aí um autor coreano muito badalado, né? O Han, nos últimos tempos, com uma produção, livros muito curtos, mas muito densos, sobre particularmente a sociedade do cansaço, né? Alexandre, que serviria também aqui para o nosso debate. Muito bem, é isso que você acaba de falar sobre a crise, né, da contemplação. E ele vem chamar exatamente a atenção de que é tempos de contemplação. Muito bem, vamos seguindo. Novamente, né, não é propaganda não, porque nós estamos aí em torno dessas cartas para quem escolheu ser médico. Talvez a gente pudesse, um subtítulo para esse nosso curso fosse Palavras, né, ou Cartas para quem escolheu ser médico, um livro que eu organizei com o professor João Macedo, que é diretor da faculdade hoje. Mas eu estou querendo, então, propor um tempo para pensar na nossa vocação. Ou melhor, um tempo para pensar na nossa escolha, né? No caso de vocês, vocês ainda não são médicos, né? Então, na linguagem acadêmica, nós dizemos que vocês são protoprofissionais, né? Vocês estão na etapa de protoprofissionalismo, estão aprendendo, né, a essa profissionalidade. E hoje eu me proponho, nessa aula, a parar para pensar nessa escolha, nessa vocação. E trouxe, imagino, algumas sugestões para vocês. A primeira, para quem assistiu, e para quem não assistiu, um pequeniníssimo fragmento dos Diários de Motocicleta, que tem uma cena muito útil para a nossa reflexão. Vamos para ela. Muchachos, Pañaco, vengan. Les voy a presentar a dos voluntarios argentinos que van a alojar con ustedes aquí. Les presento al doctor Cheflaco y al doctor Diego. Sí, pero... Con permiso. Disculpe,
Diga, diga, diga. Bueno, no quiero molestarte, pero de verdad que soy médico. No, sí, no. Yo soy bioquímico. ¿Yo podría ver a una señora que está enferma? Sí, claro, cuando usted me diga, vamos. Puede ser al tiro porque ella está mal. Hace mucho tiempo que no ando está. Bueno, busco mis cosas y vamos. Sí. Voy a tener que ser fiel al juramento hipocrático, Muse. Ernesto, mucho. No se puede dejar esta pastillita. Se toma una copa de limón. Querida mamá, yo sabía que no podría ayudar a esa pobre mujer, que hasta hacía un mes había servido mesas al lado como yo, tratando de vivir con mi vida. Había en esos ojos moribundos una humilde pedida de disculpas y una desesperada súplica de consuelo, que se pierde en un vacío, como se perderá pronto su cuerpo, con una multitud de misterio como gloria. Poderíamos abrir aí para alguém comentar ou poderia mesmo dar uma senha que já apareceu aí, né? Por que o médico não foi passear com as moças recém-conhecidas, né? Por que o médico escolheu esta ou aquela atitude? Alguém gostaria de comentar? Se quiserem também, ao longo da aula, tanto podem botar no post aí, no chat. No chat tem escrito aqui já, professor, o comentário do Carlos Eduardo. Ele colocou, me lembrou muito sobre o que o senhor falou na semana, sobre a importância da disponibilidade do toque. Obrigado, Carlos. Alguém já pode escrever a avaliação, alguém me perguntou, vocês estão me perguntando, uma parte da avaliação feita com esses escritos que vocês me mandam de até uma página, né? Como está sugerido aí, como vocês se sentiram ou pensaram ao ver esse vídeo, né? Porque é uma coisa experiencial, da experiência de cada um, né? Se alguém quiser escrever 1 ou 2 parágrafos, a gente vai lendo aí durante a nossa exposição. Bom, eu vou trazer na contracapa do nosso livro, o Adib Jatene, ele faz, na verdade, um prefácio e que veio publicado na contracapa. A contracapa do Adib Jatene diz assim: apesar dos avanços científicos e tecnológicos, o homem não mudou.
continua como antes, diante da doença, necessitando, antes de tudo, confiar em quem o trata. Essa confiança que o faz entregar-se sem reservas só pode ser confrontada com competência e dedicação. O médico não pode permitir que as máquinas o substituam, não pode limitar o tempo da consulta, refugiar-se na solicitação de exame e encurtar a anamnese como se esta pudesse ser substituída por imagens. Não pode permitir o deslocamento do responsável pelo diagnóstico, que será sempre o médico, auxiliado pelos exames. Jatene conclui que a tecnologia não substitui o raciocínio clínico, que a eficiência não se contrapõe ao afeto, que a máquina não substitua o homem e que, principalmente, o amor não morra em seu coração. É sempre bom lembrar aos jovens a frase de Madre Teresa de Calcutá: é preciso ter fé, pois sem fé não existe o amor. Sem o amor não existe a entrega de si. E quem não for capaz de fazer a entrega de si, não estará preparado para tratar dos que sofrem. Esse é um livro escrito por um jornalista, um médico-paciente, breve história de uma relação complicada, onde eu encontrei essas duas citações, na verdade, de uma das revistas muito importantes, que é o JAMA, né? E o fragmento que eu queria trazer para vocês, ainda discutindo a vocação médica. Pela sua própria tradição e natureza, a medicina é uma atividade humana especial, que não pode ser exercida adequadamente sem as virtudes da humildade, da honestidade, da integridade intelectual, da compaixão e contenção de uma ambição excessiva. Pois nós, né, médicos, pertencemos a uma comunidade moral que se dedica a algo mais que nossos próprios interesses. Somente ao cuidar e defender os nossos pacientes, a integridade de nossa profissão será afirmada. Só assim iremos honrar o nosso contrato de confiança com a sociedade, com os pacientes. Eu confesso que sempre que eu leio, né, essa citação, sempre que eu volto ao texto original, eu ainda acho que ele faz todo sentido, né, para pensar a vocação médica. Bom, estamos falando, portanto, né, ali na relação entre o médico lá no Diário de Motocicleta, aqui estamos falando que medicina é conexão com outras pessoas, né, conexão com doentes, com pacientes, né? Já falamos na semana passada das diversas camadas de empatia, como podemos fazer essa viagem em direção ao sentimento do outro, né? Apresentei 3 formulações da empatia, que é essa disposição que o médico deve ter, né? Ela é cognitiva, ela é emocional, que possibilita que a gente se conecte, né? Que eu acho que é uma palavra que não tem tradução em português, hein? Ela é uma palavra francesa incorporada pelo anglicismo e não tem uma tradução. Se tiver, me ajudem, que é rapport, né? A gente tem trabalhado rapport como essa conexão, né? Um médico que está conectado com o seu paciente, está disponível, né, para essa conexão. A resposta é empática. Por que a empatia foi a palavra-chave da semana passada e vai nos perseguir? Porque a resposta empática permite que o paciente se sinta ouvido, compreendido, tranquilizado e não julgado ou criticado. Bom, então estamos mergulhando aí no que vocês escolheram já há alguns semestres, fazer um dos vestibulares mais difíceis, né? Provavelmente muitos de vocês fizeram 1, 2 ou 3 ou 4 vezes, e muitos de vocês estão cada dia felizes com essa escolha, ou mesmo questionando, né, se tem vocação para uma área ou para outra, ou mesmo para a medicina.
E essa vocação, nem sempre a gente sabe dessa vocação em 1977, quando eu passei no vestibular. O que entendia eu de medicina, com menos de 50 e poucos quilos, né? Quando eu fiz medicina, que eu sou alagoano, né? Então, quer dizer, o que é que eu entendia de medicina? O que é que eu entendia da vocação médica, né? Por que que aquela profissão me despertou, né? E ainda hoje eu penso por que que fiz medicina, por que que quero continuar sendo médico, por que que achei que foi um empreendimento maravilhoso que eu fiz na minha vida lá em 1977. Vocês estão vendo aí, né? Essa fotografia, infelizmente, essa foto, Gabriel Marques, né? Foi um dia desse, né? Essa foto, eu só tenho uma foto, morro de, enfim, gostaria de ter várias. Estimulo sempre vocês, agora mais não, né? Terem raspado a cabeça. As mulheres, não sei o que é que elas fazem para curtir esse momento, umas raspam a sobrancelha, mas esse momento precisa ser celebrado, porque ele pode ser definitivo na nossa escolha, né? Mas o que eu queria dar como exemplo, né, exemplificando essas vocações para a nossa aula de hoje, eu quero trazer um exemplo. Não sei quantos leram o livro é um tijolo filosófico, né? Um livro dificílimo, enfim, um livro que é praticamente, né, como Milan Kundera é um autor filosófico, mas, nesse livro, ao apresentar o personagem Tomás, que é médico, Milan Kundera traz para nós uma aula do que é vocação médica, né? Então, vamos a ela. Ui, voltei. O que eu pretendo aqui é, a partir da insustentável leveza do ser do Milan Kundera, pensar um dos problemas da condição humana, exatamente aquele concernente à temática da escolha individual, e, no nosso caso, a escolha da profissão médica, né? Ele, inicialmente, faz uma formulação apaixonante, né? Particularmente para quem tem habilidades vocacionais cirúrgicas. Ele diz: quando Tomás, né, neurocirurgião, encostou pela primeira vez um bisturi na pele de um homem adormecido pela anestesia, depois cortou essa pele com um gesto enérgico, abrindo uma incisão regular e precisa, como se fosse o tecido inanimado de um casaco, uma saia, uma cortina. Ele sentiu uma breve, mas intensa sensação de sacrilégio. Mas certamente era isso que o atraía, era uma necessidade. Para os que, desculpem, para os versados no alemão, me permitam aí a minha cacofonia, era uma necessidade, um es muss sein, que a tradução podia ser, tinha que ser, Tomás tinha que ser médico, era uma grande necessidade. Como é que se descobre isso? Vamos ver como Tomás descobriu. Profundamente enraizado nele, para o qual não contribuíra em nenhum acaso, nem a ciática do chefe do serviço, porque Tomás foi ao interior operar um paciente no lugar do chefe dele que tinha tido uma ciatalgia. Nem qualquer fator externo. Mas então, como pôde largar tão depressa, com tanta firmeza e facilidade, alguma coisa tão profunda? Aqui eu já estou dando um spoiler, que este homem que tinha que ser médico e foi atraído para a medicina por um es muss sein, por uma outra contingência, abandona a medicina. Vamos seguir. Poderíamos, portanto, dizer, né, concluir que não havia na vida de Tomás um es muss sein, essa necessidade interior profunda. Diz Kundera, na minha opinião, havia uma. Não era o amor, era a profissão. Não fora conduzida à medicina por um acaso ou um cálculo racional, mas por um profundo desejo interior. Se fosse possível classificar as pessoas por categorias, seria certamente a partir desses desejos profundos que as conduzem para esta ou aquela atividade que exercem durante a vida inteira, né? Aqui Kundera vai discutir
esses nossos cálculos racionais para seguirmos determinadas profissões, né? Contrariamente o que ele não usa a expressão vocação, mas como que a vocação médica aparece para cada um de nós. Kundera prefere que isso apareça como uma necessidade profunda, né? Tomás era um neurocirurgião renomado na cidade de Praga, um dos personagens principais do livro, que não fora conduzido à medicina por um acaso ou cálculo racional, mas por esse Esmo Zayn. Bom, o que acontece com Tomás, né? Tomás, o pano de fundo desse livro é a invasão da Tchecoslováquia em 1968 pelo exército russo. E Tomás entra em conflito com a burocracia de médicos de Praga, e nesse conflito, Tomás escreve, ele escreve um texto, que depois esse texto é recuperado no outro cenário. Tomás escreve um texto porque quando os comunistas tchecos foram invadidos em 68 e disseram que não conhecia a profundidade dessa invasão, não conheciam a profundidade do que estava ocorrendo na União Soviética, em particular durante o período stalinista, ou seja, uma verdadeira autocracia, né? Hoje o que se chama de uma ditadura de esquerda, né? E Tomás, quando pergunta aos amigos médicos, né, que faziam parte do Partido Comunista, eles diziam, mas nós não sabíamos que a União Soviética não era o paraíso na Terra, como diziam que era. Aí Tomás usa a metáfora de Édipo, que Édipo não sabia que Jocasta era casada com o pai dele. E o que faz Édipo? Édipo fura os olhos. Édipo não diz, né, que teve um incesto com Jocasta porque não sabia. Édipo, diante da descoberta de que havia feito sexo com a sua mãe, ele fura os olhos. Isso na mitologia grega. E aí esse texto circula, os comunistas se instalam em Praga, e alguém recupera esse texto e vai atrás de Tomás pedindo para ele se voltar atrás, né? Porque diz, quer dizer que você sugere que os dirigentes comunistas nossos furem os seus olhos? Aí ele vai explicar o contexto, né, do texto que ele fez, etc., mas não adianta. Tomás, como é um médico muito importante, a burocracia quer que ele volte atrás. Ou seja, faça uma carta se arrependendo, faça uma carta, né, pedindo perdão por esse erro. E vejam que Tomás, para não perder a dignidade de uma profissão que ele havia escolhido por um Esmo Zayn, Tomás diz, vocês estão atrás de mim porque eu sou médico e eu sou influente. Pois eu vou deixar de ser médico e deixar de ser influente para ver se vocês me esquecem. Então, vejam que para não transigir com um valor, né, um valor moral da dignidade humana, que era não desdizer o que disse, não mentir para si próprio, Tomás, mais outro spoiler, deixa de ser um neurocirurgião famoso para sobreviver limpando vidraça dos prédios de Praga. Claro que isso está dentro de um contexto filosófico do que Kundera vai chamar da leveza e do peso de uma vida, né? Como que uma vida tem leveza, como que uma vida tem dureza, peso, e como essas questões ficam intercambiáveis e ocorrem ao longo de toda uma vida. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar nessa sugestão que Kundera faz. As pessoas deveriam ser classificadas pelos seus desejos profundos, né?
Dito de outra maneira, cada um de nós que estamos aqui deveríamos o tempo inteiro pensar se essa nossa escolha para uma profissão tão exigente, para uma profissão que pode durar uma semana, 1 ano, 2 anos, 40 anos, eu me formei em 82, dezembro, então o ano que vem vou fazer 40 anos de formado. Então, para se manter nessa profissão tão exaustiva, acabamos de ver a cena do Diário de Motocicleta, o sujeito ia passear com 2 damas e se sente compelido a adiar o seu passeio para atender um chamado de uma pessoa que ele nunca havia visto, para ver uma pessoa que ele nunca havia visto. Que força motriz é essa que impulsiona um médico a tomar tal rumo, né? A ter tal comportamento? Ainda que eu já vou alertando, nós médicos não deveríamos nos julgar insuperáveis, onipotentes, capazes de tudo. Não. Por exemplo, eu estou olhando o meu telefone aqui e ele já tem várias chamadas me esperando. Se tivesse presente com vocês, eu ia perguntar: por que eu não atendo o telefone? Vocês certamente iriam dizer por vários motivos, e eu iria dizer por nenhum desses. Certamente, eu iria dizer: eu não atendi o telefone porque eu não posso tudo. Neste momento, eu estou dando aula. Então, não também absorver a ideia da onipotência que nós médicos podemos tudo. Depois eu quero discutir com vocês aquela cena e provavelmente a gente pode discutir como que aquele médico percebeu a sua onipotência, a sua incapacidade de salvar aquela mulher e tomou determinadas escolhas. O outro contraponto, infelizmente o livro está ao contrário, aí os que sabem francês, eu tenho uma cliente francesa e eu nunca, toda vez é para perguntar, porque o título do livro me incomoda muito, mas eu não sei a tradução nem o que significa irresponsabilidade no francês, para ver se é a mesma coisa. O título do livro é A Irresponsabilidade Médica, de um autor chamado Philippe Meyer. Ele vai dizer: do cansaço das noites de plantão, a felicidade dos presságios do progresso, da alegria intensa das terapêuticas bem-sucedidas, a angústia do fracasso, da miséria à glória dos corpos e das almas, do trocáter ao catigute. Fui apaixonado por medicina. Venerei meus mestres. Nunca lamentei minha vocação, mesmo nos momentos de decepção. Que o leitor não imagine, pois encontrar aqui ressentimentos ou rancor. Somente a percepção de um perigo. Eu acho que o meu curso tem essa pretensão aí do Philippe Meyer. A percepção de um perigo e a impressão de um mal-estar profissional dirigiram o meu pensamento. Fiquei preocupado com o silêncio dos médicos. Não quis compartilhar com o que creio ser o erro comum de uma incapacidade de se questionar, aquele gesto de interrupção. Expôs do fundo do meu coração, e eu digo junto do Philippe Meyer, um apelo para que a medicina permaneça a mais bela profissão do mundo. Não é porque eu sou médico, né? Outras profissões devem ser belas. A arquitetura, para que arquiteto, deve ser a mais bela profissão do mundo. A engenharia, fazer uma ponte que cruza um lado a outro, contribuir para a construção de um avião supersônico, deve ser coisas maravilhosas. Mas a nossa profissão, ela tem um sabor, né? Pelo menos para nós, deveria e deverá sempre ter um sabor especial. É uma profissão que nos coloca na proximidade, né, de fases vulneráveis das pessoas, e que nós somos capazes de emprestar o nosso saber e a nossa solidariedade. Não é problema a gente lamentar a nossa vocação em alguns dias de decepção, de dúvidas, etc. Eu só trouxe o Philippe Meyer para dizer que é possível ser médico, né? Brigando com o contexto, né? Porque, infelizmente, a medicina está em crise no mundo. Ela está em crise porque
os médicos vão perdendo parte da sua autonomia de fazer o melhor para os seus pacientes, porque os sistemas de saúde, aonde os médicos estão trabalhando, na imensa maioria das vezes, também estão em crise, né? E é nesse patamar de crise que nós precisamos trabalhar, criar, se desenvolver, se realizar, eventualmente criar uma nova família, né? E ter, como eu vou ter o ano que vem, em dezembro, 40 anos de profissão. E numa sociedade concreta onde nós vivemos. Como é que a gente organiza as nossas forças, né, para chegar a um estágio que o Philip Meyer chegou e dizer que nunca lamentei minha profissão, mesmo ela sendo, né, todas essas alegrias e fracassos. Eu vou concluindo dizendo que uma das maneiras que eu quero sugerir nesse curso é cuidar para ter uma cabeça bem feita. Hoje atendi de manhã uma criança no IPRED que a mãe achou que ele tinha a cabeça mal feita. Não é desta cabeça que eu estou falando. Não é da forma física, anatômica, né? Além do que, cabeça bem feita é um conceito dificílimo que eu tenho certeza que ninguém saberia definir. Mas nós sabemos definir o que é uma cabeça mal feita, o que é uma cabeça que pensa errado, o que é uma cabeça que propõe coisas erradas para a vida social. E eu tomei isso desse filósofo que, dia 8 agora, daqui a uma semana, fará 100 anos de idade, que é o Edgar Morin, e em que, nesse livro Cabeça Bem Feita, ele vai dizer que é preciso reformar o nosso modo de pensar. E ele vai dizer, e é a proposta do livro dele, e é a proposta do sistema educacional. Quais são as grandes finalidades do ensino? Promover uma cabeça bem feita ao invés de uma cabeça bem cheia. Isso bate com a Margot Glantz, né? Muitas informações, nenhum conhecimento. Muita informação, nenhuma capacidade de ler a complexidade do mundo. Então, Morin vai dizer, promover uma cabeça bem feita em lugar de uma cabeça bem cheia. Morin vai dizer, deveríamos ensinar a condição humana. O que é ser humano? O que é viver com os outros? O que é enfrentar a incerteza? O que é aprender cidadão? Está faltando aqui, e Morin vai dizer também que a primeira tarefa do ensino deveria ser ensinar a compreensão humana. Como que nós compreendemos os outros? Como que nós, sem compreender os outros, podemos ter uma vida social? Então, aprender a diversidade, aprender a compreender os humanos, talvez fosse essa a nossa primeira tarefa do ambiente educacional. Morin ainda vai dizer, para que uma cabeça bem feita? Para fugir ao dogmatismo, para fugir ao egoísmo, para fugir à onipotência, para fugir à exclusão, para dizer sim à solidariedade. Professor, tem alguém com áudio? Obrigado. Eu fechei. Pois bem, então, eu vou dar um exemplo de uma cabeça mal feita. Me permitam, obviamente, é um exagero, né? Mas para que o ambiente de ensino, né, eu vou exagerar para acentuar mais o diagnóstico, o que eu quero passar. O que é isso aqui? Isso é uma colega nossa, médica, que postou no Face, e eu estou entendendo que postou no Face, podemos usar. E ela diz lá, esse momento eu preciso dividir com vocês, meus amigos. Ela diz, depois de 36 horas dentro da MEAC de plantão, eu chego em casa lindamente. Estaciono, observando as garotinhas de patins que fazem rodopios no pátio do prédio. Eu abro a porta do carro. Ação que faz ecoar o maravilhoso solo de guitarra da música Perry Mason, na voz do meu querido Ozzy. É desnecessário dizer que eu não tenho a menor ideia de quem era Ozzy e muito menos que música era essa. Aprendi com esse poste. Desligo o som,
pego a mochila e o jaleco, fecho o carro e vou olhar a correspondência. Enquanto isso, ouço o seguinte diálogo de duas crianças que eu hipotetizo aí com 6, 8 anos de idade. Fulaninha, o rock que ela havia escutado, né? Rock não é música de Deus. É sim, Beltraninha, é apenas um estilo musical. É não. Minha mãe vive dizendo que não é de Deus, então não é. Estranho, né? Diz ela. A gente sempre espera, aliás, continua, que médico seja de Deus. Pois é, não dá para confiar em ninguém hoje em dia. É, amigos, aparentemente serei médica, que só o diabo. Então, gente, por que não ensinar aos filhos que música, que jazz, aliás, que rock, é apenas um estilo de música e não a música do diabo? Vejam uma contribuição ingênua para uma mente dogmática, que amanhã não aceitará a diferença, que amanhã só lerá os signos da vida por uma única lente. E a vida, deveríamos aprender desde cedo, é multifacetada, é multifacética. Aliás, nós mesmos mudamos, né? Uma época a gente pensa uma coisa, outra época a gente não pensa mais. Uma época a gente tem certeza de uma coisa, outra época a gente não tem mais. Uma época, me permitam os homens e as mulheres, a gente acha que aquela é a mulher da minha vida, ou aquele é o homem da minha vida, e 6 meses depois, ou 3 semanas, não acha mais. Por quê? Porque não existe nenhuma mente que não erre. Não há nenhum dispositivo mental que previna o erro. Então, mais uma outra coisa que o ambiente de ensino deveria nos brindar. Lidar com a incerteza, com o inesperado e aceitar a dimensão do erro. Porque erros... Aliás, se não existissem equívocos, eu estou vendo aqui a minha aluna de doutorado, Isabel Ferraz, que se não fossem os equívocos humanos, provavelmente ela não tinha pacientes, porque ela é psiquiatra. E os humanos, porque se metem em equívocos, né? Boa parte deles adoecem mentalmente. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar o que é uma cabeça com risco de não ser bem feita, né? E reafirmar o que diz Morin, que é a proposta da nossa disciplina, apresentar a cultura da humanidade para vocês, que é uma cultura genérica. Aliás, cultura genérica significa dizer o contrário do que normalmente nós pensamos. Normalmente a gente pensa que quanto mais a gente sabe uma coisa, né, mais a gente tem competência. Os estudos neurocientíficos dizem o contrário. Quanto mais a gente alarga a nossa compreensão do todo, que forma as partes, mais a gente entende a particularidade. Então, é aprendendo sobre o todo que a gente se aprofunda na parte, e não é aprendendo sobre a parte que a gente vai chegar ao todo. A cultura das humanidades é, portanto, essa cultura que, pela via da filosofia, do ensaio, do romance, ela alimenta a nossa inteligência geral. Ela nos ajuda a produzir e enfrentar as grandes perguntas humanas, as grandes interrogações humanas. Ela estimula a reflexão sobre o saber, sobre agora informação se transformar em conhecimento, e ela favorece a integração pessoal desses conhecimentos. Novamente, formulação de Edgar Morin. Para que nós estamos aqui com as humanidades? Para apoiar vocês a perceber e compreender as nossas diferenças. O que caracteriza o humano é exatamente a diferença. E eu não preciso pedir permissão para pensar diferente, porque não haveria de pedir permissão para pensar igual, né? Então, o desafio do humano é exatamente aceitar essa alteridade. As humanidades para perceber, né, os diferentes comportamentos e as diferentes potencialidades humanas. Um tem tendência para cirurgião, o outro para psiquiatra, o outro para pediatra, o outro para geriatra. O que cada, né, potência humana está ali à espreita do desenvolvimento. Se os outros campos trazem informação e conhecimento, as humanidades instilam sabedoria. E elas lidam com o que significa ser humano e viver uma vida humana, e não uma vida de discriminação, uma vida de ódio, uma vida de
de exclusão, né? Excluir aqueles que não pensam igual a mim. A Viviane Moselle, vocês sabem, é uma psicanalista, é uma filósofa, é uma escritora, né? E nesse poema, sobre a lucidez, ela vai dizer: lúcido deve ser parente de Lúcifer. A faculdade de ver deve ser coisa do demônio. Lucidez custa os olhos da cara, né? Estamos em tempos onde a lucidez é uma palavra e um atributo cada vez mais raro, né? É só acompanhar os jornais e algumas redes sociais para a gente ver a lucidez a serviço do mal, a serviço do ódio, a serviço da disputa não digna, né? Estamos falando, então, que médico é conviver, que médico é competência para conviver, que médico é competência para dialogar. Por quê? Porque isso é uma competência humana. Nós, humanos, aprendemos a falar com uma dignidade ética. Não adianta falar qualquer coisa. Não vou usar palavras para agredir, para desconsiderar, para excluir. Como disse-nos um imortal, Moacir Sclia, né? Um médico deveria ser igual a um escritor, ser muito cuidadoso no uso das palavras. E eu queria sugerir que vocês, ao longo dessas aulas, vocês podem ir guardando, constituindo, guardando em algum lugar as palavras prediletas de vocês desse nosso curso. Eu estou a caminho, né, já de escrevendo um livro sobre palavras, alguma coisa como palavras essenciais à prática médica, ou seja, palavras que o médico nunca deveria esquecer. E, obviamente, eu vou trazer, como trouxe para vocês, essa palavra ilustrada por alguma obra do campo artístico, do campo literário, do campo cinematográfico, etc. Então, somos seres fadados ao desenvolvimento de uma competência especificamente humana, que é a competência de conviver. Porque nós vamos voltar em outras aulas a essa competência, mas vocês já sabem que, aliás, eu acho que o Alexandre tocou no assunto, aquela moça que escreveu no material do ceguinho que ele precisava de ajuda de um outro modo, ela mudou o modo dela de agir. Se muda o modo de agir, muda o modo de sentir, que muda o modo de pensar, que muda o modo de falar. Às vezes a gente muda o modo de pensar, que muda o modo da gente falar, que muda o modo de agir, que muda... Ou seja, o pensamento complexo, qualquer forma de mudar o mundo tem impacto sobre essas 4 formas. Quando eu mudo o modo de pensar, eu mudo o modo de falar. Quando eu mudo o modo de falar, eu mudo o modo de agir. Quando eu mudo o modo de agir, eu mudo o modo de sentir, e assim vai. Então, todo o nosso curso está propondo exercícios, desculpem, sobre esses 4 modos, né? Sentir, pensar, falar, agir. Todos esses modos são modos de viver, são modos de tocar a vida. Tudo isso para responder novamente um capítulo que está no nosso livro, né, de um colega pediatra da Federal do Rio de Janeiro, que fez um artigo perguntando como uma pergunta, né? Estamos adequadamente vivos, né? Podemos perguntar, né? O que é isso? Para que isso, né? Se podemos estar na vida de qualquer maneira, né? E se vida é convivência, isso tem a ver com a convivência, com a medicina, né? Do mesmo modo que eu trouxe na aula passada essa carta da peregrina, esse título, né? Chamo-te a pensar sobre a vida, que está na base também do nosso curso. Só para fechar, isso já estava lá no comecinho dos anos dos 1900, né? Com essa formulação do Freud, o mal-estar na cultura, outras traduções ao mal-estar na civilização. Ele vai dizer, é impossível escapar à impressão de que nós, humanos, geralmente empregamos critérios equivocados, de que ambicionamos poder, sucesso e riqueza para nós mesmos e os admiramos nos outros, enquanto menosprezamos os verdadeiros valores da vida.
Freud estava aí, já pressentindo, né, a Segunda Guerra Mundial, contextualizando a Europa em conflito, né, e ele já percebendo os equívocos humanos, né. Graças a Deus, aí estamos há 60, 80 anos sem uma terceira guerra mundial, com muitas guerras localizadas, mas nesses últimos 10, 15 anos, há uma piora global em vários países do mundo da nossa capacidade de convivência harmônica. Ou dito de outra maneira, para celebrar aí a vida de um dos maiores romancistas do século XX brasileiro, que era médico, João Guimarães Rosa. No Grande Sertão, ele vai dizer: todos estão loucos nesse mundo, porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas que há e que estão para ver são demais, de muitas, muito maiores, diferentes. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo. Deixa eu entrar. Todos os sucedidos acontecendo, sente forte da gente o que produz os ventos. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, e a gente tem amor. Qualquer amor já é pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Ou na fala de Dalai Lama, poderia ser outro qualquer. Deixa eu só um instante fechar aqui. O contentamento, a alegria e a felicidade são, sem dúvida, os maiores objetivos da vida. O contentamento, a alegria e a felicidade. E a fonte da felicidade é um coração solidário e afetuoso. Não existe solidariedade, não existe contentamento, alegria e felicidade individual. Isso se situa no campo do egoísmo, como está citado lá antes. A gente fica muito... Aliás, nós médicos ficamos muito felizes como somos capazes de ajudar alguém, de produzir uma melhora em alguém. Nós pediatras, quando uma mãe sai do consultório e olha nos nossos olhos, ou diz mesmo, né? Foi uma decisão muito acertada, eu vi a essa consulta hoje. Estou saindo dessa consulta mais aliviada. Estou sabendo como cuidar meu filho. Sou grato ao Senhor por isso, por aquilo. Então, a profissão médica é uma profissão que cultiva um coração solidário e afetuoso. Então, gente, é isso. Convido vocês, nessas próximas 14 aulas, a novas percepções, a gestos de interrupção, porque, de algum modo, também, outra palavra, esse curso, ele inspira-se no capítulo da educação da sensibilidade. Passamos muito tempo hoje, desculpem, eu realmente... Mas ainda temos algum tempo aí para alguém fazer alguma pergunta, ou falar algum sentimento, algum pensamento, ou escrever aqui no chat. Então, temos mais 3 ou 4 minutos aí, né, Renata Ximenes, para alguém. Estou vendo que tem vários. Gabriel está deixando uma polêmica para os módulos que vão seguir, né? Acredito cada vez menos nos médicos e cada vez mais na medicina. Isso, vamos refletir sobre isso. A Marinara está interessada num livro que eu não consegui identificar qual é, mas eu vou copiar todos esses. Eu acho que é no livro do RAM, Sociedade do Cansaço. Gente, para a gente concluir, eu preciso ouvir a voz de alguém que diga uma ou duas, rigorosamente, uma, duas ou 3 palavras sobre o nosso encontro de hoje, o nosso segundo encontro. Alguém gostaria de sintetizar aí em 2 palavras, representar os amigos? Tem gente ainda aí, ó, esse negócio de não ver as pessoas, né? Alô, gente? Professor espírita, né, professor? Oi, quem está falando? Hugo Marques. Oi, Marques. Hugo Marques. Professor, uma coisa que a gente tratou aqui
Eu sou do S1 e a gente abordou esse assunto na ABS, no nosso grupo, e a gente discutiu como é importante o médico ter uma relação com o paciente, não só de dar um laudo,